tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou a nova professora de vocês. Eu estou aqui inaugurando o módulo de Teorias do Design. Eu sou designer, formada pela Unesp e sou mestranda da USP, aqui de Bauru. E eu espero passar para vocês assim, as principais teorias a respeito do design, da história do design. Teorias que podem ajudar vocês, de repente, na diagramação, na escolha de cores e que possam realmente mostrar para vocês algumas coisinhas que muita gente ainda não sabe, ou então para quem sabe é bom para relembrar, para se atualizar. E lembrando assim que esses conceitos, eles não substituem aquilo que vocês aprendem em uma universidade. Esses conceitos vão vir apenas para introduzir algumas coisas, para mostrar para vocês os porquês, de repente, de algumas escolhas durante a confecção dos seus trabalhos, mas que se vocês querem realmente se aprofundar, é legal que vocês procurem um curso superior nessa área. E para quem já tem, é bom para que vocês possam, de repente, relembrar o que foi aprendido, né? É sempre bom. E passar para frente isso porque é importante. Bom, nós vamos começar hoje com uma aulinha sobre a introdução ao design, que a gente vai definir o termo design. Porque a gente está falando tanto nisso, né? Então, de onde que vem? Como que ele foi estruturado dessa forma? Por que ele tem esse nome? Então, vou passar um pouquinho para vocês, vai ser bem rapidinho. E eu espero que vocês entendam e consigam compreender e formar o seu próprio conceito de design, né? Vamos começar então. Bom, o termo design ele é definido de várias formas. Cada autor define o termo design de um jeito. Eu gosto de algumas definições, mas tem pessoas que gostam de outras. Eu vou passar para vocês algumas das principais e, de repente, se alguém se interessar, é só procurar alguns livros. Se quiser me mandar e-mail no portal, pode mandar. Eu até indico para vocês. E, enfim, vamos continuar. O Oxford Dictionary, no ano de 1588, já faz muitos anos, ele, pela primeira vez, mencionou e descreveu o termo design, para vocês verem como design não é uma coisa atual, ele é uma coisa que já existe há milhões de anos, há muito tempo, ele não é de agora, né? Então, o que ele disse naquela época? Que design era um plano desenvolvido pelo homem ou um esquema que possa ser realizado. Mais pra frente eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a história do design. E aí eu vou falar quem foram os primeiros designers e quem foram considerados até os primeiros designers. Vocês vão se surpreender com isso, porque o conceito é muito antigo. Então vamos lá. Continuando aqui. Uma definição mais atual do design, pelo dicionário Howes. Ele diz o quê? Design tem várias definições também no dicionário. Ele pode significar desenho industrial, concepção de um produto, que é máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, tanto faz. No que se refere à sua forma física e funcionalidade. Ele também pode ser um desenho, que é a forma do ponto de vista estético e utilitário e representação de objetos executados para fins científicos, técnicos, industriais e ornamentais. O design também pode ser definido como desenho industrial, artes gráficas, conjunto de técnicas e de concepções estéticas aplicadas à representação visual de uma ideia, mensagem, criação de logotipos, ícones, sistemas de identidade visual, vinhetas para televisão, projeto gráfico de publicações impressas e etc. Gente, o design ele é muito abrangente. Ele é uma área muito ampla. Várias pessoas são consideradas designers, só que cada um dentro da sua especialização. Designer não é só aquele que trabalha com produto, ou com gráfico, ou com web. Tem gente que trabalha com moda, que é o fashion designer. Então o design ele tem um monte de vertentes. E é legal porque o termo ele tenta definir de uma forma que ele abrange essas vertentes, né? Continuando aqui, o design também é intenção, propósito, arranjo de elementos ou detalhes no dado padrão artístico. A palavra design ela vem do latim, que é da palavra designare, que ela significa marcar e indicar. Continuando aqui, a gente tem uma definição também que é bem legal, que é do autor Vilém Flusser. Eu vou falar um pouquinho mais dele no nosso módulo que vai ter uma aulinha sobre a semiótica, que ela é muito importante também quando a gente está falando do design. Mas voltando aqui no Flusser, o livro mais famoso dele é O Mundo Codificado. Esse livro é muito interessante, vale a pena ler. Mesmo quem ainda não está numa universidade, de repente vai encontrar uns conceitos bem legais nele. Ele pode ser um pouquinho difícil de entender no começo, mas ele é muito interessante. É uma indicação assim que
realmente vale a pena. Então o Flusser, ele diz no seu livro que em inglês a palavra design funciona como substantivo e verbo. Então assim, ele tem dois diferentes significados. Como substantivo, ele significa coisas como propósito, plano, intenção, meta, forma, estrutura básica, e todos eles são relacionados à astúcia e à fraude. Então assim, ele tem um termo um pouquinho mais chatinho, assim, mais pejorativo, que leva o design assim como um termo mais, digamos, não tão bom, né? Mas a situação de verbo, o to design, ele já significa o que a gente quer, que é o quê? Simular, projetar, esquematizar, configurar. Então a gente vai fazer alguma coisa. Essa palavra, como a gente já disse antes, ela é de origem latina e ela contém nela o termo signum, que significa signo, significa desenho. Então, o design está diretamente ligado à criação de signos. E o que são esses signos? São produtos. Produtos, sejam desenhos, sejam peças. Mais pra frente a gente vai ver certinho tudo isso. Mas é bem legal ver que na palavra em si ela já diz que nossa função é projetar. Projetar um signo, né? O Flusser ainda continua definindo o design como aproximadamente aquele lugar em que a arte técnica, consequentemente pensamentos valorativo e científico, caminham juntos, com pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura. A partir do momento que você começa a compreender o design e a viver o design, você está construindo uma nova cultura. E isso é bem legal. Bom, a gente vai continuar a definição do design e eu vou passar para vocês agora a definição mais atual dele, que é a definição que as universidades passam para a gente e que é adotada por grande parte dos professores. Então, o que ela nos passa? Denomina-se design qualquer processo técnico criativo relacionado à configuração, concepção, elaboração e especificação de um produto. Esse processo normalmente é orientado por uma intenção ou objetivo ou para a solução de um problema. Então assim, todo designer ele tem um objetivo, ele tem uma intenção, ele não cria por criar. Ele vê que encontra um problema na sociedade e ele quer resolver esse problema. Essa é a nossa função. Resolver problemas da sociedade de forma inteligente, de forma que a gente possa ajudar o nosso próximo. E lembrando, assim, só para a gente terminar, o produto que eu mencionei agora, ele pode ser virtual ou físico, ele pode ser ou não interativo, o produto vai ser o resultado do seu trabalho. Esse produto ele pode ser uma cadeira, ele pode ser um site, ele pode ser um folder, ele pode ser um carro, ele pode ser o que for. Ele é o produto, ele é o resultado do seu trabalho como designer. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima a gente vai continuar um pouquinho mais os conceitos e, bom, é isso aí. Até mais!